12 de fevereiro do ano 2000, a escada da vida. Para desfrutar de um novo reino que está por vir, devem fazer a minha vontade e não como vem acontecendo com a minha igreja, que é de Pedro. Minha maior tristeza é vê-la decaindo todos os dias. Quem diria meus sacerdotes proibirem de dobrar os joelhos na minha frente? Um desrespeito dessa natureza faz com que logo comece o grande castigo, porque até a própria natureza está revoltada. Nenhum animal mudou o seu sistema de viver diante de mim, mas só os homens é que tudo mudam. Primeiro, onde está o respeito para comigo? Onde está a fé? Cansaram de me esperar? Onde está o comportamento verdadeiro de meus sacerdotes, que tiraram suas vestes? Por acaso João Paulo II tirou a dele? Onde puseram o sacrário, que antes ficava no centro da igreja? Hoje, em muitos lugares, fica na sacristia. O que foi que eu disse? A luz deve estar sobre a mesa, para que todos possam enxergar, e não debaixo, que quer dizer escondido. Meus filhos, não quero pôr vocês contra os bispos, mas também não queria ver esta falta de respeito para comigo. Quando saírem de suas casas para assistir à Santa Missa, levem sua melhor roupa e, ao entrarem, dobrem os seus joelhos diante de mim. Lutem por este respeito. Vocês não devem se deixar serem vencidos. A razão é esta: lutar pela disciplina. Olhem no Palácio do Governo. Lá ninguém entra mal vestido e tampouco desrespeitam suas leis diante do presidente. Minha Santa Igreja, quem te viu e chegou a te conhecer, hoje não te vê mais assim. Quando se perde a moral, junto vai se afundando o espírito da pessoa. Por que Lúcifer tornou-se meu inimigo? Porque queria ser igual a mim. O mesmo vem acontecendo com a maioria da humanidade. Ouve a voz do enganador e não ouve mais a minha. Este é o fim. A minha casa está num completo abandono. Antes era conservadora, mas hoje está sendo um lugar de encontro para ver quem grita mais com seus instrumentos barulhentos. Está desmoronando a minha casa. Está ficando como um barco sem leme, sem vela e sem motor. O mar leva então como o vento sopra. Minha casa, foi-se o tempo em que tudo era silêncio e no sacrifício da Santa Missa, até os anjos acompanhavam a cerimônia. Hoje não entram por causa da falta de respeito para comigo. Filhos e filhas da luz, não se deem por vencidos, mas lutem mesmo pelo direito que a minha santa casa vinha mantendo. Meus sacerdotes, queridos filhos prediletos, lembrem-se que a verdade verdadeira tem que ser como peço, e não como eles dizem, estes que têm olhos, mas não conseguem enxergar, e ouvidos, mas não conseguem me ouvir. Num mundo sem ordem, os soldados se perdem e morrem sem nunca vencerem a sua batalha. Nesta batalha, meus filhos, não precisam de arma alguma, mas é só usarem a inteligência e dizerem: vou servir o meu Salvador, e não a promessa de um homem qualquer. Se assim fizerem até o fim, sairão vencedores. Depois, comigo viverão por toda a eternidade. Jesus. Como o Zeca comentou ali, agradeceu a Dona Júlia, eu também agradeço, né, pelo presente. E ontem eu tive lá entregando a cesta básica e do nada apareceu, porque quando eu chego, eu entro com o carro lá dentro, as pessoas já me conhecem e sempre aparece um ou outro precisando muito de uma ajuda. Então, quando eu estava lá com a Dona Cida, conversando com ela, tomando um cafezinho com ela e com a irmã, ela chegou uma senhora com um bebezinho no colo, apavorada, pedindo ajuda para a gente. Ela contando a história que a mãe da criança tem essa doença, a diabetes, e ela ficou cega das duas vistas. Bem dizer, não pode fazer nada, né?
Então a criança que ela tem, de 3 meses e pouco, ela está desnutrida. Então eu nunca tinha visto isso, né? Eu me assustei, porque já na hora veio o pensamento do meu neto, né? Eu acostumado agora com ele sempre no colo todo dia, ele com 5, 6 dias de vida e essa criança com 3 meses e pouco, menorzinho, mais magrinho do que o meu, né? Do que o meu neto. Então fiquei muito triste na hora, e ela pedindo ajuda, né? Porque a mãe também não pode amamentar a criança, mas graças a Deus, com essa ajuda que vocês dão, a gente consegue atender um pouco essas pessoas, né? Então, até eu queria colocar, eu acho que eu bati uma foto lá, não sei se tem uma foto do menino, então aquele lá. Então, uma criança de 3 meses e pouco, mas o bracinho, uma coisinha de nada, assim, ele não consegue nem levantar o braço, sabe? Pode tirar. Então, na hora também, quando veio assim, que a gente mora aqui numa cidade muito rica, né? Balneário Camboriú, beira de praia, pessoas que têm muitas condições, já veio na minha mente tudo que essas pessoas estão fazendo. Como o Alex falou ali também, a tribulação é nesses pontos também. Pessoas que podiam estar ajudando essas pessoas, essas crianças, essas mães, a tratar dessas crianças, desses filhos que eles não têm condições. A gente vê aqui na beira da praia, em Balneário Camboriú, pessoas, casais andando com um cachorro dentro de um carrinho de criança, levando para um shopping, levando para um dos melhores, né? Tem um hospital de animais, uns melhores médicos, gastando fortunas com seus animais. Não digo que um animalzinho também é feito por Deus, que não possa ter carinho, pode ter carinho, mas a gente tem que olhar primeiro para um ser humano. Como Deus fala, o ser humano tem alma e um animal não tem alma. Um animal foi feito para andar na natureza. Se você deixar ele se vira, ele dá conta de procurar o alimento que precisa. O cachorro foi feito para cuidar da sua casa, para estar dentro do seu quintal, não em cima da sua cama, dentro da sua casa. Desde que eu me conheço por gente, quando era criança, o pai também teve um cachorro, eu gostava muito, mas ele tinha lá o seu canil, lá na frente da casa, do lado, para cuidar da casa. Hoje é o contrário, hoje os animais estão dentro de casa, sendo tratados como gente, muito melhor, muito melhor. Quando a gente vê essas pessoas que não têm condições de ter uma boa casa, um bom alimento, alguma coisa para se vestir decente, uma roupa limpa. Quando eu vi aquela criança com roupinhas sujas, né? Criança que não tinha, bem dizer, o que comer, a mãe principalmente, que se ela tivesse um alimento bom, a criança tinha força, né? Então passou pela minha cabeça um filme de ver o mundo que nós estamos vivendo, essas pessoas tratando animais como se fosse ser humano. Então é como o Alex estava falando, é a tribulação que nós estamos vivendo. Essas pessoas do mal querendo mudar o nosso pensamento. Mas é muito bom isso que eu faço todo mês e lá, através de vocês também, pela ajuda de vocês, mas a gente ter essa consciência de que tem pessoas que precisam da gente. Não você gastar com coisas supérfluas que não tem necessidade. Isso serve para a gente também, porque se a gente não vê essas pessoas que estão necessitando, a gente passa a gastar com besteiras também. Então a gente passa a gastar, a usar o dinheiro, pensar 2 vezes no que vai gastar. Então, desde quando eu comecei a ajudar essas pessoas,
Eu sempre penso, ó, aqui está sobrando uma roupinha, aqui tem uma roupa de cama, aqui está sobrando um eletrodoméstico. A gente vai juntando, a gente leva lá para eles. Agora tem uma senhora aqui que vai voltar para sua cidade, vai voltar para sua casa de família, e ela já falou comigo, os bens ali, os bens materiais de eletrodoméstico, tudo que ela tem dentro da casa, ela vai ceder lá para eles. Eu já comentei ontem para eles lá, eles ficaram muito contentes, muito alegres. Que ela tem a geladeirinha dela mais ou menos, então eu disse para ela, então a senhora passa essa geladeirinha para quem não tem, e eu vou trazer uma geladeira boa para a senhora. Mesa, que a mesa dela tem assim, balançando quase que tem que segurar para não cair. 2, 3 cadeirinhas só, então essa senhora vai dar um jogo de mesa, o que ela tem, que não vai servir para ela mais. Então é assim que a gente deve pensar. Sempre olhar para aqueles que não têm. Que é muito fácil que a gente está aqui na cidade, pessoas, olhando para aqueles que têm mais, aquele quem mais pode se aparecer mais do que o outro, que teria um automóvel de luxo cada vez mais, embarcação, lanchas, iates, uma lancha, um iate só para deixar parado ali durante um dia, podia alimentar muitas famílias num dia, uma lancha daquela parada ali. Então vê que as pessoas vão deixando de lado as coisas que poderiam ajudar, né? Como diz as mensagens aqui, logo vai acontecer o que está para acontecer, e daí depois não dá mais tempo. Aí você vai pensar, pô, mas eu podia ajudar o meu irmão, podia ter ajudado aquela pessoa. Aí depois não vai servir mais nada o que você vai ter na sua mão. Então Deus está dando essa chance para nós, não só aqui para nós aqui. Se você tem, a gente sempre já falou várias vezes, se você tem alguém que precisa aí do seu lado, ajude. Que isso Deus está contando, né? Você fazer isso para se aparecer para outra pessoa. É Deus que vai anotando lá em cima. O que a gente dá para um pobre é emprestando a Deus. Então quando a gente empresta a Deus, a gente sabe que não vai ser pouca coisa que a gente vai ganhar dele. É como ele está prometendo, a eternidade. Como que a gente pode adquirir isso que Deus está oferecendo para nós? É ajudando o seu semelhante. É o que Deus fez, o próprio Jesus fez quando esteve na terra. Ele andava onde estavam as pessoas humildes, precisando de uma atenção, de uma palavra de conforto, de uma ajuda. É isso que Deus mostrou, é isso que nós devemos fazer. Então, nós devemos pensar sempre nisso. Enquanto a gente pode. Se eu posso fazer isso, por que não fazer? Qualquer um de nós. Não precisa ser só eu aqui. Qualquer um de vocês, todos que estão aqui, vocês que estão assistindo este programa, pega alguma coisa que não está mais servindo para você, vai lá e procure alguém que precise. Essa pessoa vai te agradecer. Você vai ver que não tem dinheiro que pague isso. Uma pessoa que não tem condições, e você vai e dá de coração para aquela pessoa que está precisando. Aquele gesto, aquele olhar da pessoa que estava precisando, não tem preço. Então imagine Deus olhando esse gesto que a gente faz. Só assim que eu imagino, né? Que eu vou diminuindo meus pecados, né? Através dessas caridades. De outro jeito eu não vejo. Claro que sim, que a gente rezando, mas o profeta ensinou os filhos. Ensinou, eu me lembro muito bem, não está ali 24 horas de joelho rezando. Ele fazia suas orações de manhã, atendia a família dele e depois atendia aquele que estava necessitando. Então este é o nosso exemplo. O próprio Jesus também fez isso. Então vamos fazer isso enquanto há tempo, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Obrigado.